Mensagem do Graal. Na luz da verdade de Abdrushim. Desenvolvimento da criação. Já uma vez apontei que as histórias da criação que têm sido escritas não devem ser tomadas em sentido terreno. Também a história da criação que se acha na Bíblia não se refere à Terra. A criação da Terra foi meramente uma consequência natural que adveio da primeira criação em seu ulterior desenvolvimento. É quase incompreensível que os pesquisadores das Escrituras pudessem ter dado um salto tão grande, ilógico e falho, com a suposição de que Deus, em sua perfeição, tivesse criado esta terra de matéria grosseira de imediato e sem transição. Não é preciso se alterar a palavra das Escrituras para nos aproximarmos da verdade do fenômeno. Muito pelo contrário, a palavra da história da criação reproduz essa verdade com muito mais clareza do que todas as outras suposições falhas e falsas. Apenas as interpretações erradas é que trouxeram a tantas pessoas a impossibilidade de compreensão. Estas sentem perfeitamente o erro que se comete colocando a Bíblia chama de paraíso incondicionalmente nesta terra de matéria grosseira, tão afastada do plano divino. Não é afinal tão desconhecido assim que a Bíblia é, antes de tudo, um livro espiritual. Dá esclarecimento sobre os fenômenos espirituais e onde os homens são apenas mencionados quando estão em relação imediata com a elucidação destas coisas espirituais que eles ilustram. Finalmente, também isso se torna compreensível à inteligência humana, por ser natural que não se referisse à Terra, tão afastada do Criador, a história da criação descrita na Bíblia. Quase ninguém ousará negar o fato que essa imediata criação de Deus, designada como primeira, também só pode se encontrar em sua proximidade imediata, pois tendo saído como primeira do próprio Criador, tem que estar, por isso, em íntima ligação com Ele. Nenhum pensador calmo e lúcido esperará que essa primeira e legítima criação se tenha processado exatamente aqui na Terra, a que mais se acha afastada do plano divino. Terra esta que só surgiu após o desenvolvimento ulterior. Não se podia falar, portanto, de um paraíso na Terra. O que Deus criou, conforme está expresso na história da criação, por natureza, permaneceu diretamente ligado a Ele, devendo estar na contiguidade mais próxima. Da mesma forma, facilmente explicável e natural é a conclusão de que tudo quanto foi criado na maior proximidade com o Criador, ou que dele se originou, conservasse a maior semelhança com sua perfeição. Supor que isso houvesse ocorrido na Terra de matéria grosseira só pôde criar céticos. A ideia de uma expulsão do paraíso terreno,
devendo, porém, tais expulsos permanecer sobre esta mesma terra. É uma coisa tão anômala, demonstra tamanha insanidade e é tão grosseiramente adaptada ao que é terreno, que quase pode ser chamada de grotesca. Uma imagem morta que traz a marca de um dogma provocado à força, com o qual nenhuma pessoa criteriosa sabe o que fazer. Quanto menos perfeito, tanto mais longínquamente afastado da perfeição. Também os seres espirituais gerados pela perfeição não podem ser os homens da terra, e sim aqueles que mais próximos se acham dessa perfeição e que, por isso, constituem os modelos mais ideais para os homens. São os espíritos eternos, que nunca vêm ter a matéria e que, portanto, também não se tornam homens terrenos. Formas ideais e radiantes, que atraem como os ímãs, mas também fortalecem todas as faculdades dos germes do espírito humano e dos espíritos que mais tarde se tornaram conscientes para atuar. O paraíso, que na Bíblia é assim chamado, não deve, por conseguinte, ser confundido com a terra. Para esclarecimento mais minucioso, é necessário mais uma vez apresentar um quadro completo de tudo o que existe, a fim de tornar mais fácil ao homem que procura a descoberta do caminho para o reino eterno de Deus, o paraíso, no qual descende em seus primórdios espirituais, seus princípios espirituais precípuos. Que o homem imagine uma divindade como o mais alto e o mais elevado, o próprio Deus como ponto de partida de tudo quanto existe, como fonte primordial de toda a vida, é inicial em sua perfeição incondicional. Depois do próprio Deus em sua inicialidade específica, segue-se o círculo do divino enteal. Deste se originaram as primeiras formas que se constituíram, a que pertencem, em primeiro lugar, a rainha primordial e os arcanjos, e por fim, um pequeno número de anciões. Estes últimos são de grande importância para o desenvolvimento ulterior do espiritual enteal, assim como mais tarde os seres do enteal consciente grande importância têm para o desenvolvimento da matéria. Lúcifer foi enviado do divino enteal para ser um apoio direto à criação e seu ulterior desenvolvimento autônomo. Já, porém, o Filho de Deus veio do divino inenteal como uma parte que, depois de sua missão de auxílio, terá que reintegrar-se ao divino inenteal. A fim de tornar-se uno de novo com o Pai. O Filho do Homem descende também do divino inicial. Sua separação, por meio de sua ligação com o espiritual inicial consciente, tornou-se mandamento para que ele pudesse permanecer separado, embora em ligação direta com o divino inicial, a fim de eternamente poder permanecer como intermediário entre Deus e sua obra.
Depois que Lúcifer, como enviado do divino Enteal, falhou em sua atuação, tornou-se indispensável que em seu lugar fosse enviado alguém mais forte, que pudesse acorrentá-lo e ajudar na criação. Por isso, o Filho do Homem, a isso destinado, descende do divino Enteal. Ao divino Enteal se liga, pois, a criação primordial, o eterno reino de Deus. Está em primeiro lugar o espiritual Enteal consciente, como o mais próximo, como o que se acha mais contíguo, consistindo de seres espirituais eternos, criados, também chamados espíritos. Constituem estes as formas ideais mais perfeitas para tudo aquilo que podem e devem se esforçar os espíritos humanos em seu desenvolvimento mais perfeito. Elas atraem magneticamente quantos se esforçam por ascender. Essa ligação automática é sentida frequentemente pelos que procuram e se esforçam em ascender, como uma saltação inexplicável que lhes outorga um impulso para a busca e a ascensão. São os espíritos que jamais nasceram na matéria e que o próprio Deus, fonte primordial de todo o ser e da vida, criou como os primeiros espíritos primordiais que, portanto, mais se aproximam de sua perfeição. São eles, também, os que são criados segundo a sua imagem. Não se deve deixar de observar que na história da criação está expressamente dito, segundo a sua imagem. Tal observação também não se acha aí sem significado, pois apenas segundo sua imagem podiam eles ser e nunca segundo ele próprio. Por conseguinte, apenas como ele se mostra, visto como unicamente o próprio puro divino é inenteal. Para se mostrar, tem Deus, conforme já foi mencionado, que se cobrir com o divino enteal. Mas mesmo assim, não poderá ser visto pelos espíritos enteais, e sim apenas pelos do plano do divino enteal. E isso só em pequena parte, pois tudo quanto é puramente divino ofuscaria com sua pureza e luminosidade perfeitas os não divinos. Nem mesmo os divinos enteais conseguem contemplar o semblante de Deus. A diferença entre o divino enteal e o divino enteal é ainda grande demais. Nesse paraíso dos espíritos enteal conscientes, vive simultaneamente o espiritual enteal inconsciente. Contém as mesmas bases de que se compõe o espiritual enteal consciente, isto é, os germes para isso. Porém, existe vida nesses germes. Em toda a criação, a vida se impulsiona para o desenvolvimento segundo a vontade divina. Para o desenvolvimento, a fim de se tornar consciente. Este é um processo totalmente natural e sadio. Porém, essa tomada de consciência só pode emergir da condição inconsciente mediante experiências. Esse impulso para ulterior desenvolvimento mediante experiências acaba expelindo automaticamente os germes em amadurecimento do espiritual enteal inconsciente, ou se preferir dizer, os faz transpor os limites do espiritual enteal. E como esse expelir
os ou impelir de um germe não se pode dar para cima, tem que tomar caminho para baixo. E esta é a expulsão natural e necessária do paraíso, que se dá com o germe espiritual vindo do espiritual enteal e que almeja tornar-se consciente. De modo figurado, isso se acha bem reproduzido quando se diz: comerás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, pela pressão das experiências, com a necessidade que surge para a defesa e a luta contra as influências provenientes do ambiente inferior sobre ele, onde o germe penetrou como estranho. Esse experimento, afastamento ou expulsão do paraíso, não constitui absolutamente um castigo, e sim uma necessidade absoluta, natural e autônoma, visto ter sido alcançada uma determinada maturação em cada germe espiritual, mediante o impulso para o desenvolvimento da consciência de si mesmo. É o nascimento do espírito enteal inconsciente no enteal e a seguir na matéria, visando o desenvolvimento. É, por conseguinte, um progresso e não um retrocesso. Sobre o pecado original, que se seguiu somente mais tarde, constituiu por si um acontecimento do qual se desenvolveu o pecado hereditário. Ainda darei suficiente esclarecimento. Com o processo aqui descrito e permanentemente repetido, ele nada tem a ver. Uma indicação bem certa da história da criação é aquela também onde se declara que o homem sentiu necessidade de cobrir sua nudez, depois que despertou nele a noção do bem e do mal, o lento iniciar da conscientização de si mesmo. Com um impulso cada vez mais forte para tornar-se consciente, segue-se automaticamente a expulsão ou afastamento do paraíso, a fim de entrar no plano material através do enteal. Assim que o germe espiritual transpõe os limites do espiritual enteal, vem a se encontrar dessa forma nu em ambiente inferior mais denso. Dito de outra forma, ele se sente descoberto. Apresenta-se então ao espírito humano não só a precisão, mas também a necessidade absoluta de se cobrir com a espécie enteal ou material de seu novo ambiente, a fim de se proteger, de pôr sobre si uma espécie de manto, ou invólucro enteal, em seguida tomar o corpo de matéria fina e por fim também o de matéria grosseira. Somente ao receber o manto de matéria grosseira ou corpo é que desperta então um impulso sexual absoluto, e com isso o pudor físico. Portanto, quanto maior esse pudor, mais nobre é esse impulso e, por conseguinte, mais elevado também se achará o homem espiritualmente. A maior ou menor manifestação do pudor físico no homem terreno é a medida imediata de seu valor espiritual interno. Essa medida é infalível, sendo fácil de reconhecer a cada pessoa.
com o abafamento, o afastamento do sentimento de pudor exterior, é sufocado concomitantemente o sentimento de pudor da alma, que é muito mais sutil e diversamente estruturado. Fica assim sem valor o interior dessa pessoa. Um sinal infalível da queda profunda e do declínio certo é quando a humanidade começa, sob a mentira do progresso, a querer pairar acima da joia do pudor, tão estimuladora em todos os sentidos. Seja isso disfarçado sob pretexto de esporte, de higiene, de moda, de educação infantil ou sob muitos outros pretextos aceitos de bom grado. Não se pode mais deter a decadência nem a queda. Apenas um terror das maiores proporções pode levar um ou outro indivíduo isoladamente à razão, entre todos os que irrefletidamente se deixaram arrastar para esse caminho. A partir do momento dessa expulsão natural, ocorrem com o peregrinar de tal germe espiritual através do ideal e da matéria